Depois da nossa revisão sobre o material genético, agora sim nós estamos aptos a falar de divisão celular. O primeiro mecanismo que nós vamos trabalhar é a mitose. Em plantas que se reproduzem sexuadamente, elas surgem a partir da união de dois gametas, ou seja, a fusão das células sexuais. Para a formação de uma planta inteira ou mesmo de um animal, estão envolvidos dois processos básicos, que é o mecanismo de crescimento e a diferenciação. Quando nós falamos de crescimento, isso ocorre devido ao aumento no número e tamanho de células. Quando nós falamos de diferenciação, é quando a célula sofre uma mudança progressiva, tornando-se especializada. Quando a célula ela assume uma função dentro de um organismo, automaticamente essa célula começa a produzir proteínas e enzimas para que ela possa realizar essa função específica dentro desse organismo. Quando ela assume esse papel, automaticamente essa célula se diferenciou. Para aumentar o número de células, é necessário que a célula pré-existente se divida. Isso porque uma célula só se origina a partir de outra célula. E quando nós falamos de mitose, isso ocorre principalmente nas células diferenciadas, e aí nos vegetais, essas células são as células meristemáticas, e nos animais, principalmente nos epitélios e na epiderme. Toda célula, antes de se dividir, ela precisa se preparar para esse mecanismo de divisão. Quando nós falamos de preparação de uma célula para se dividir, automaticamente nós estamos falando de um evento que ocorre em etapas. E nesse caso, nós temos o ciclo interfásico, que é um mecanismo que ocorre sempre antes de uma célula se dividir. E aí, quando eu falo antes de uma célula se dividir, esse evento vai ocorrer antes da mitose ou da meiose. O que é importante que vocês percebam que, indiferente do mecanismo de divisão celular que a célula vai entrar, ela precisa se preparar. Então, antes de todo o processo de divisão, a célula precisa passar por um ciclo interfásico. O ciclo interfásico, ele é caracterizado por um evento extremamente importante, que é o mecanismo de replicação do material genético, que é fazer uma cópia de si mesmo. Esse mecanismo ocorre em uma fase específica do ciclo interfásico, que é chamada de fase S. Esse S é de síntese do material genético e de todas as proteínas que estão associadas a esse material genético. No entanto, existe um intervalo que acontece antes da fase S, que nós chamamos de G1, e G1 esse G vem de gap, e gap é intervalo. Então, nós temos um intervalo antes da fase S, que é chamado de G1, e um intervalo que nós temos depois da fase S, que é chamado de G2. Então, o ciclo interfásico, ele é constituído por fases G1, S e G2. Cada etapa desse ciclo vai acontecer eventos específicos que vão estar preparando essa célula para que ela possa entrar no processo de divisão. Então, vamos lá.
Na fase G1, a célula aumenta o seu tamanho. Esse aumento acontece devido a uma intensa atividade metabólica que a célula vai sofrer nessa fase G1. Aqui nós vamos observar que todas as organelas que têm o seu material genético próprio, quem são essas organelas? Mitocôndrias e cloroplastos, elas vão aumentar a sua quantidade. E também nós temos aqui um aumento na atividade da síntese de proteínas. Então, todos esses eventos fazem com que, nesse período, nessa fase, ocorra um aumento na atividade metabólica dessa célula. Ao final de algumas fases do ciclo interfásico, a célula verifica se tudo o que deveria acontecer naquela fase de fato aconteceu. Essa verificação que é feita, nós chamamos de pontos de checagem. E ao final de G1, essa checagem vai acontecer. Vai ser verificado se tudo o que deveria acontecer na fase G1 de fato aconteceu. Se não tiver acontecido, é o momento de que a correção seja feita para que a célula possa avançar no ciclo interfásico para a fase seguinte, que no caso aqui é a fase S. Vai ser verificado, inclusive, como que está esse material genético, se ele está de maneira correta, da maneira que nós conhecemos a estrutura do material genético, como ela foi apresentada a vocês. Tendo feito essa checagem, está tudo certo? O ciclo segue para a fase seguinte. E aí nós entramos na fase S do ciclo interfásico. Como eu disse para vocês, esse S é de síntese e é nessa fase que ocorre a síntese do DNA e de todas as proteínas que estão associadas a esse material genético. E ao final dessa fase, o que nós vamos observar? Que agora, ao invés de uma, existe duas cópias da informação genética, porque o mecanismo de replicação é fazer uma cópia do material genético. E quando nós falamos em fazer cópia, é fazer uma cópia fiel. Lembra das cromátides irmãs, quando elas são visualizadas no cromossomo? Essa visualização acontece após a fase S do ciclo interfásico. Até então, se nós fôssemos visualizar esse cromossomo, nós iríamos visualizar um cromossomo simples. Após a fase S, nós já observamos a presença das cromátides irmãs. A fase G2 já aconteceu a síntese de novas organelas, de proteínas, já houve a duplicação do material genético. Então, essa célula agora, ela começa a organizar essas estruturas que sofreram modificações com o ciclo interfásico, de modo que essa célula agora, ela se prepara para que o mecanismo de divisão aconteça. As estruturas necessárias para a divisão celular começam a se organizarem dentro dessa célula. E nessa fase, nós já começamos a observar uma diferença no material genético, porque nós já começamos a visualizar que ele já começa a condensar. O ciclo interfásico, então, ele é caracterizado por essas etapas. Nós vamos ver que um outro ponto de checagem também vai ocorrer ao final de G2, para verificar se a fase S ocorreu de maneira correta, se a organização do material celular foi feita de maneira correta para que, de fato, a célula possa entrar no mecanismo de divisão. Algumas células, elas podem estacionarem
o seu ciclo interfásico em G1. Simplesmente elas param durante esse processo. Algumas células permanecem paradas durante o seu ciclo de vida. Outras, elas podem ser estimuladas a darem continuidade no ciclo a partir de algum estímulo. Essas células, então, que ficam paradas em G1, nós chamamos essa fase específica de G0. Durante G0, então, vai ocorrer uma pausa no ciclo celular. Algumas células, como as células neuronais, elas permanecem em G0. Outras, elas podem ser estimuladas a darem continuidade no ciclo a partir de alguns eventos. Uma vez tendo ocorrido o ciclo interfásico, nós verificamos então que a célula está pronta para se dividir. Bom, então a fase M, nós vamos verificar especificamente para a mitose que nesse ponto os conjuntos de cromossomos eles estão separados. E aí a divisão ela vai se caracterizar por dois momentos distintos. Primeiro, a divisão do núcleo, que aí a divisão nuclear nós chamamos de mitose, e depois a divisão do citoplasma. E quando nós falamos de divisão do citoplasma, o evento específico é chamado de citocinese. Dessa forma, a célula se preparou para o mecanismo de divisão celular. Nós vamos ver que eu disse para vocês que toda célula, antes de se dividir, indiferente de ser mitose ou meiose, ela precisa se preparar. Então, toda célula, antes de se dividir, vai passar por um ciclo interfásico. No entanto, se o mecanismo de divisão celular é um mecanismo no qual uma célula vai dar origem a duas novas células, esse mecanismo específico é a mitose. E sendo a mitose, ela pode ocorrer sucessivas vezes, ou seja, pode ocorrer o ciclo interfásico e a célula se dividir por mitose. Novamente, ela pode se dividir, então ela se prepara para se dividir e sofre outra mitose. Uma célula que sofre mitose, ela pode sofrer sucessivas mitoses. Então, esse ciclo aqui, ele pode ocorrer sucessivas vezes. Se o mecanismo de divisão é a mitose propriamente dita, que é o que nós vamos ver agora, esse processo no qual nós temos intérfase, mitose, esse mecanismo é chamado de ciclo celular, porque realmente acontece em ciclos que podem ser repetidos sucessivas vezes. Se o mecanismo de divisão é mitose, então nós temos ciclo interfásico, mitose. Esse mecanismo é o que nós chamamos de ciclo celular. Só que nós precisamos entender que existe diferença nas diferentes células eucarióticas. Nós temos aqui dois tipos de células. Do lado de cá, nós temos uma célula animal. E do lado de cá, nós temos uma célula vegetal. As diferenças básicas nós já sabemos que existem. Eu gostaria de focar aqui numa visualização específica que se refere ao núcleo, ou melhor, ao posicionamento do núcleo nessa célula. É nítido para nós que numa célula animal, o núcleo ele está posicionado bem no centro dessa célula.
Enquanto eu vejo aqui em uma célula vegetal que o núcleo dessa célula não é centralizado. E ele não é centralizado por quê? Porque o vacúolo, ele ocupa uma grande parte dessa célula. E ocupando uma grande parte, ele acaba descentralizando o núcleo de uma célula vegetal. Talvez vocês estejam me perguntando qual é a importância disso nesse momento. A importância disso é que no mecanismo de divisão celular, nós vamos ver que a célula vegetal, ela vai precisar se preparar de uma maneira diferente da célula animal antes da divisão acontecer. E essa preparação se refere a posicionar esse núcleo no centro da célula, já que o propósito é divisão. Então, nós vamos observar que por estar descentralizado o núcleo de uma célula vegetal, a primeira coisa antes da célula se dividir após o ciclo interfásico é centralizar esse núcleo para que a divisão ocorra de maneira correta. Nesse caso, então, nós vamos ver que existem dois eventos específicos que acontecem no vegetal antes da divisão acontecer. Como eu mostrei para vocês anteriormente, o vacúolo dentro de uma célula vegetal ocupa uma grande parte. E isso faz com que o núcleo fique descentralizado. A ideia antes do mecanismo de divisão é a centralização desse núcleo. Só que para isso acontecer, é necessário que esse vacúolo ele se organize dentro da célula para que o núcleo seja posicionado no centro. Então fica claro para nós aqui, para que ocorra essa centralização, o vacúolo ele vai se organizar e para isso ele vai se fragmentar, e essa fragmentação vai fazer com que apareça nessa célula o que nós chamamos de cordões citoplasmáticos. Olha eles aqui. E o interessante do aparecimento desses cordões citoplasmáticos é que com eles vão surgir uma estrutura que é chamada de fragmossomo. E se nós olharmos aqui, agora o núcleo ele está posicionado no centro dessa célula. O fragmossomo é uma estrutura que vai dar origem a uma outra estrutura que é chamada de fragmoplasto. E é a partir do fragmoplasto é que vai dar origem à parede celular nas células vegetais. A formação do fragmossomo aqui vai fazer surgir um outro evento que é o que nós chamamos de banda pré-prófase. Esse nome foi dado porque esse evento ele vai acontecer antes da primeira etapa da fase da mitose, que é a prófase. Por isso ele foi chamado de banda pré-prófase. Tendo acontecido isso, a célula agora está pronta para se dividir. Seja ela uma célula animal, seja ela uma célula vegetal, com esses eventos específicos que acontecem antes da divisão. Agora nós estamos prontos para conhecer as fases da mitose.